Eu quero compartilhar com vocês esta noite sobre esse texto de Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 17 a seguir. E aproveito, irmãos, para dizer que a mensagem desta noite, ou na mensagem desta noite, quero desafiar os irmãos a viver cheios do Espírito Santo com entendimento. É, e para isso a gente vai fazer um estudo um pouquinho mais detalhado desse texto do capítulo de número 4 do livro de Efésios. Como nós já lemos na introdução, e agora também eu vou a alguns pontos dele novamente. Eu estou feliz porque tenho aqui esta noite a maior parte do nosso grupo de professores. E isso é importante para todos nós, para a igreja, o que vamos meditar, mas também, em especial, né, para os professores da escola dominical. Porque temos uma missão. E essa missão, eu dirijo uma palavra aqui a todos vocês, mas, sobretudo, chamo a atenção dos professores. Qual é a nossa missão como professores da escola dominical? Temos atividades importantes. A primeira delas é ensinar Cristo. Não ensinar a Jesus, ensinar aos irmãos tudo aquilo que o Senhor nos pediu que a gente ensine. Ensinar sobre Cristo. Nós não somos apenas citadores de fatos, de acontecimentos, de textos bíblicos. Isso as pessoas fazem, as músicas fazem, os cantores fazem. Temos que ensinar. Uma vez que a gente ensina, nós estamos cumprindo o papel, a função, não o papel, mas a função que o Senhor nos designou. E como é que a gente ensina? O apóstolo Paulo fala como que alguém vai ensinar alguma coisa que ele não sabe. Não é? Como é que a gente ensina algo que a gente não sabe? Então a gente tem que aprender. E eu quero, na introdução desta mensagem, falar aos irmãos que fazer uma pergunta. Por que as pessoas vêm para a igreja? Ou por que elas deixam de vir? Se a gente fosse elencar aí os motivos pelos quais as pessoas vêm à igreja, algumas delas diriam que vêm porque são forçadas, não é? Ah, eu venho à igreja, eu vou à igreja porque sou forçado. No caso das crianças, adolescentes principalmente, não sempre a gente observa um grupo em algum momento, de adolescentes dizendo que eu estou aqui porque o meu pai ou a minha mãe me obrigou, não é? E eles chegam, não é? Às vezes ficam aí com aquela cara de felicidade, não é? Bem alegre, sorridente, inspiradora e tudo mais. Ok, nós sabemos disso. Outros vêm à igreja porque acham que nela vão encontrar uma oportunidade comercial, porque a igreja é um grupo de pessoas, na igreja há um grupo de pessoas e essas pessoas estão infiltradas em diferentes setores da sociedade. Então, uma pessoa com um currículo aqui, ela pode entregar currículo para diferentes pessoas. E essa pessoa vai levar a uma empresa, vai arrumar um trabalho, se for um prestador de serviço, seja ele como for. Outros vêm porque é um relacionamento pessoal, social, entre públicos, né? Gosto do irmão, gosto da igreja, gosto do pastor, gosto. Esses motivos são importantes? Sim, claro, faz parte disso. Mas as pessoas devem vir à igreja por Jesus, por causa de Jesus, para adorar a Jesus, para amar, para expressar a sua adoração a Jesus. Por isso elas devem vir. Então, não quer dizer que a gente vai anular todos os outros. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Geralmente, algumas pessoas dizem assim quando a igreja está numa fase ruim. Porque a igreja, como a instituição, ela passa por algumas fases que muitas vezes não são muito boas. Vocês sabem disso.
Bom, e aí alguém diz assim, os, o- a igreja está ficando desse jeito, a igreja está ficando dessa forma. Aí usa-se sempre essa figura, né? Os jovens estão sumindo da igreja, os homens estão sumindo da igreja. O que que a gente tem que fazer então? Então, vamos. Aí alguém me disse há poucos dias, Pastor Marcos, temos que fazer há poucos dias. Os jovens estão indo para as baladas. Então, temos que fazer uma balada. Ok. Aí faz uma balada gospel. Só que aí ele faz a primeira balada gospel. Aí faz a segunda balada gospel. A terceira, a quarta, a quinta. Aí os jovens começam a fugir. Não é? Não vão mais. Aí você fala, o que está faltando na balada gospel? Porque o jovem não está mais na balada gospel. Primeiro ele não vem ao culto. Depois ele não vem à balada gospel. Aí agora tem a balada gospel, ele começa a fugir da balada para outra balada. Aí alguém diz o seguinte: bom, é porque na balada gospel não tem bebida alcoólica. Ah, então vamos trazer cerveja sem álcool, por exemplo. É mais ou menos assim. Porque veja, o culto não é o suficiente, a balada não é o suficiente. Aí então você traz a cerveja sem álcool. Ah, então, já que eles estão indo beber lá fora, então vão beber aqui dentro. Mais ou menos assim. Ah, mas aí é cerveja sem álcool. Então o que a gente traz? Ah, vamos trazer alguma coisa que está na Bíblia. O vinho. Vamos trazer o vinho, por exemplo. Então, a minha pergunta, a mesma coisa para os homens. Ah, os homens não estão vindo para a igreja. Então, vamos arrumar alguma coisa para os homens virem para a igreja. O que é que eles estão vindo para a igreja? Vou usar uma figura aqui interessante, não porque o irmão sempre gosta de fazer, ou volta e meia que tem oportunidade, mas porque é uma coisa que muitos gostam. Não tem atividade para os homens na igreja, dizem alguns, né? Ah, então vamos fazer atividade. Ah, onde estão os homens no final de semana? Estão no tanque, pescando. Lavando roupa? Não, pescando. Ah, então vamos fazer o seguinte: para quem está nos assistindo, tem um batistério aqui embaixo. Então vamos comprar 1 quilo de carpa, outro quilo de piaba, outro quilo de não sei o quê. Vamos colocar aqui e fazer um tanque para os irmãos virem para a igreja pescar, né? E aí o cara vem pescar aqui, o cara vem pescar aqui, aí ele pega um, devolve, pega outro, devolve, pega. Porque lá é assim, né? No pesqueiro. Você pode pescar e devolver se quiser. Aí ele cansou. Então a gente vai fazer o culto da balada, o culto da pescaria. Aí, então, tô cansado agora. Agora queremos pescar peixe de água salgada. Aí a gente tira tudo que está aqui de água doce e coloca só peixe de água salgada. A minha pergunta é: até quando a gente vai ficar pensando que precisamos incrementar o culto para as pessoas virem à igreja? Essa é a minha pergunta. Até quando? O que a gente vai ter que fazer? Por exemplo, não quer dizer que a gente não possa fazer, não deva fazer nada no sentido, mas a gente fica sempre achando uma desculpa. Irmão, e como o fogo, as desculpas nunca dizem basta. Elas, Provérbios 30 diz que o fogo nunca desbasta. Então a gente vai ficar sempre arrumando não vem por isso. Se a gente fizer isso, ela vem. Se fizer aquilo, ela vem. Se fizer aquilo outro, ela vem. Não é verdade. As pessoas não têm que vir à igreja porque vai ter aqui um tanque para ele, vai ter peixe no batistério para ele pescar, um tanque para ele vir com a família. A pessoa precisa vir à igreja porque ela quer adorar a Deus, se reunir com outras pessoas que também querem adorar ao Senhor. Então, irmãos, nós temos uma missão. E essa missão é ensinar o povo exatamente o que deve se fazer. Bom, quando eu falei inicialmente dos jovens, isso é muito comum. Nós estamos vivendo numa sociedade que está degustando, vivenciando as questões culturais, né? Dessa cultura dessa época. E aí estão se modificando toda a igreja. A igreja está perdendo sua característica de igreja, não é? E assim por diante. Daqui a algum pouco vocês vão ver. Não vai demorar muito para vocês começarem a ver mulheres pregando no púlpito de biquíni, porque aí vai atrair muitos homens. Elas só vão estar. Não, elas não vão estar de biquíni por baixo, elas só estarão apenas. Não é? Não é? Então,
é, e homens seminus, né? Porque aí atrai também a mulher. Então você vai ter homem e você vai ter mulher. Porque a igreja já está tomando parte da igreja, uma parte da igreja já está aderindo à ideia de se descaracterizar a igreja e transformar a igreja num clube. Percebo, irmãos, que há um movimento quase que desesperador, não é? Para transformar, para atrair público. E é assim que funciona? Não, lógico que não. Bom, aos professores que aqui estão e aos demais irmãos que também estão é, nos acompanhando pela rede social, o que nós temos que fazer? Nossa missão é ser claro, precisamos ser preciso, temos que ensinar a palavra de Deus aos irmãos. O que leva o cristão a uma vida cheia do Espírito Santo. E o que leva? O crente ele não cai, irmãos, se ele estiver alicerçado na palavra de Deus. Porque é a Bíblia. A igreja precisa estar sustentada sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Se ela não estiver sobre a palavra, olhe para mim, se você não tiver a sua vida fundamentada na palavra de Deus, você vai cair em algum momento da sua vida. Você vai cair, entende? Então você precisa estar fundamentado, alicerçado sobre a palavra de Deus, em cima. Você precisa estar pisando, andando sobre a palavra de Deus. Seus passos têm que estar na palavra de Deus. Se não tiver assim, não adianta. Algum momento você vai cair, vai ser iludido. Você vai atrás de qualquer outra coisa. E você vai depois dizer o quê? Ah, eu caí porque eu caí por isso, caí por aquilo, eu caí por o diabo me fez cair. Não, a gente cai porque quer, não é? Nós caímos porque entramos numa falta de vigilância, não reconhecemos um ataque direto de Satanás. Então a gente precisa estar atento. E é isso que vamos compartilhar esta noite. A minha pregação começa no capítulo 5, versículo 19 do texto de Efésios. É o versículo que eu quero ler. E eu vou chegar nele só no fim da minha mensagem. Mas eu vou ler agora com vocês apenas para que vocês saibam. Que diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, como diz aqui o texto, ó, e não vos embriagueis, não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem. Desculpa, irmãos, é que eu tô atacado esses dias aí, desde uma semana, né? Hã? Eu tô no 5:19 agora. Tô lendo o capítulo 5, versículo 19. Eu li o 18, agora eu vou ler o 19. Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E o 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus. E o 21, sujeitem-se uns aos outros. Eu vou chegar aqui apenas no final da pregação. Paulo dá duas. Ele coloca dois pontos para a gente pensar. Não se embriague com o vinho, mas encha-se do Espírito Santo. É interessante que naquela cidade tinha a festa do Nicanor e as pessoas gostavam de beber, não é? E era o deus da cidade. Mas será que é apenas deste vinho que Paulo está dizendo? Na verdade, a gente tem que voltar para o capítulo 4 para entender o que é o vinho. E o que é o vinho do qual Paulo está dizendo que a gente não deve se embriagar? E na verdade a gente não deve nem chegar perto dele. Veja, o capítulo 4, do verso 17 a seguir, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para algo. Abra sua Bíblia aí e vocês acompanhem comigo. Eu estou usando uma NVI, uma nova versão internacional. Então, quem tem a NVI, se quiser, pode acompanhar comigo e pode, inclusive, grifar. Percebam o número de palavras que remetem ao, ao conhecimento, que traz o sentido de conhecer, que traz o sentido de aprender, que traz o sentido de ensinar,
de identificar. Percebam isso. Percebam entre os versos de número 17 e o verso de número 24. E eu quero ler para vocês. Olha, eu vou ler e quando chegar no texto, na palavra, vou dar ênfase. Perceba. Olha como diz. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Percebam que Paulo está, é uma ação insistente. Ele diz o seguinte, que não vivam mais como os gentios. Aí alguém pode ter dito assim, como vive um gentio? Alguém poderia ter perguntado para Paulo, ô Paulo, você está dizendo para eu não viver como um gentio, mas eu não sei como vive um gentio. Afinal de contas, aquele povo era, do ponto de vista judeu, aquele povo era gentio. Como é que um brasileiro poderá não viver como um brasileiro? Seria mais ou menos essa a ideia, não é? Porque Paulo está escrevendo para os irmãos de Éfeso. E do ponto de vista de um judeu, os habitantes de Éfeso eram gentios. Entende? Então, como é que alguém... Agora, os irmãos de Éfeso pegam essa carta e falam assim, mas como é viver como um gentio? A ideia. Então, Paulo descreve, ele vai ensinar abaixo, a partir dos versículos, como vive um gentio. E aí ele diz o seguinte, que não vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ó, olha lá, que vivem, não é que não vivem. Não vivam mais como gentio, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Percebam que ele já começa a descrever. Interessante, os caras já pensavam aquilo que era inútil. É interessante imaginar por onde que Paulo começa a descrever as pessoas que vivem como gentio. São os caras que não pensam em nada. Pensamentos inúteis. Vejam só, irmão. Ele está ensinando exatamente isso. O que? Como vive um gentio? Pensamento inútil. Aliás, se não é útil, é inútil. Aí segue. Então já começa com o pensamento. Aí depois ele diz: eles estão obscurecidos no entendimento. O sujeito, além de não pensar, ele não consegue entender. Ele não só pensa coisa inútil, mas sobre qualquer coisa útil, ele não entende. Olha, irmão, Paulo não está falando aqui, senão de viver cheio do Espírito. Viver cheio do Espírito, é isso, esse é o tema do texto. Aí segue. E separados da vida de Deus por causa da ignorância. Volta outro termo. Ignorância não é você responder uma pessoa com truculência, né? A gente normalmente fala assim, pode fazer qualquer coisa, agora eu não quero mais. Não é isso. Isso aí é truculência, grosseria, ignorância é falta de conhecimento. Eu sou ignorante, por exemplo, a algumas coisas, não tenho conhecimento de algumas coisas, nesse sentido. Olha, ignorância em questão, devido ao endurecimento do coração. É aquele típico sujeito que, nesse caso, perceba que ele não está... Irmão, um coração duro, não fique pensando que o coração duro é o coração aqui pedra dura. Um coração duro igual a pedra, já morreu, isso aí não tem vida. É só uma referência.
do sujeito que não se abre para aprender. É aquele tipo de sujeito. Eu não quero aprender. Eu não quero aprender sobre isso. Eu não quero saber disso. Não fale disso para mim. O que Paulo está dizendo é mais ou menos isso aqui. É o sujeito que se determinou a viver dessa forma. E que estão devido, olha lá, ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade. O sujeito já não consegue mais perceber. Quando a gente toma aquele cafezinho quente, ou aquela coisa bem quente, o dente dói, a gente está com sensibilidade no dente, né? Então, tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem menos sensibilidade. Então, aí ele diz ainda, perderam a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, com força, toda espécie de impureza. Então, essas pessoas, por não pensarem em nada, essas pessoas por não entenderem nada, essas pessoas por serem ignorantes, endureceram o seu coração, tornaram-se insensíveis e se afundaram em tudo aquilo que não deveria, que destrói o homem. Todavia, vejam como Paulo continua. Não foi assim que vocês aprenderam. De novo, olha quantas palavras Paulo traz para nós relacionadas ao conhecimento. Verso de número 20, né? Aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. Paulo não diz que esses irmãos estiveram com Cristo, mas ouviram falar dele. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade, e esta é a verdade. Olhe para mim. A palavra de Deus é a verdade, infalível, inquestionável, inerrante. Se tem alguém entre nós que duvida da palavra de Deus, que acha que a palavra de Deus é parcial, você precisa se abrir para Deus e abandonar essa ideia da relativização, porque a palavra de Deus não é meia verdade, é a verdade. E isso precisa estar claro para os irmãos. Abra um parêntese aqui para trazer de novo tudo aquilo que a gente está aprendendo na escola dominical desse mês, desse trimestre. Estamos aprendendo sobre as ideologias marxistas. Abandone isso, irmão. O que, pastor? As ideologias marxistas. Abandone isso. Vai tirar de você a visão, vai tirar de você a clareza, vai tirar de você, inclusive, Deus. Abandone isso. Então ele diz, voltando ao texto, a despir-se, foram ensinados a quê? A despir-se do velho homem. Quer ser crente e viver como se não fosse crente? Não tem como. É como o sujeito que se casou e quer viver como solteiro. Não dá. Casou, tem que viver como casado. Esse dia eu escutei alguém com uma família grande. O sujeito, quando é adolescente, pensa em comprar uma moto. Vou trabalhar para comprar uma moto. Quando ele casa, ele fala assim, eu vou comprar um carro. Porque agora, se ele tem filho, ainda dá para, né?
Se ele não tem filho, dá para ele e a mulher ir à moto, usar uma moto, não é? Mas se já vem o filho, já não dá. Moto para 3 tem que ser um triciclo, vai ter que trocar de moto. Mas aí vem 3, 4, 5. Aí ele já fala assim: não dá. Ou eu compro 2 carros, ou eu vou comprar um carro de 7 lugares. Se de repente vem 6, 7, 8, aí não dá, tem que ser uma van. Mas não dá para o sujeito que tem 4. Irmão, olha aqui para mim. O sujeito está trabalhando, trabalhando. Ele tem 3, 4 filhos. Aí o sonho desse sujeito é comprar uma moto. Ok. Aí ele faz o seguinte: ele dá 10 viagens na moto para levar a família inteira para a igreja, se caso for 10. Não dá, irmão. É um carro. Você é casado? Tem que pensar na família. É como o outro que falou o seguinte: não, eu vou me casar. Eu vou me casar. Ok. Estou montando meu enxoval. O que você comprou? Não, eu comprei um colchãozinho de água para eu montar no. Um colchãozinho de solteiro para eu montar no quarto. E a mulher vai dormir aonde? Ah, ela se vira. Não dá para o sujeito que tá que quer se casar, é, casou para viver como solteiro. Não dá para o crente viver como mundano. Crente não vive, não anda, não pensa como mundano. Crente é crente. Tem que buscar, pensar e viver como crente. É isso que o texto está nos ensinando. Então, Paulo está dizendo, tem um bocado de gente aí que não está entendendo isso. Aí ele diz o seguinte, tem que se despir do velho homem. Aí alguém fala para Paulo, ah, tá, mas como que vive o velho homem? Dá uma de ignorante, né? De quem não conhece. O meu pai diz assim, dá uma de João sem braço. Como vive um homem que não conhece Jesus, né? Aí ele diz, primeiro, olha lá, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A gente tem que olha, a gente já tem que começar a pensar agora. Agora Paulo faz a gente olhar para os nossos desejos. O que você está desejando aí? Aí a irmã pegou o envelope, botou um pedido dentro do, do, um pedido de oração, né? Grampeou o envelope e levou para o pastor. E aí o pastor ora por mim, Deus me conceder essa benção aqui, né? E essa benção, se acontecer, vai ser uma maravilha para mim. Aí o pastor, mas o que tem aí no envelope, irmão? Olha, pastor, eu não posso contar não, mas o que tem aí no envelope? Não, eu não vou orar, né? Tem aí no envelope, só vou orar se eu só. Não, não dá para abrir, pastor. Se eu abrir, não dá. Eu não vou orar. Aí de tanto que o pastor insistiu para abrir o envelope, quando abriu o envelope, irmão, ela estava desejando casar com o marido da outra. Então, olha só, irmão. A mesma coisa fez o irmão, só que em relação à loteria. Eu recebi um pedido de oração desse. O irmão falou, pastor, ora por mim que olha, se a bênção que eu vou receber vai ser tão grande. Foi no final do ano, contei pra você. A bênção que eu vou receber vai ser muito grande. O senhor vai comprar esse prédio aqui. Vocês lembram que eu tinha colocado aqui o pedido, a proposta para a gente comprar o prédio do irmão, comprar as casas do lado aqui, né? Porque a gente vai fazer a maior escola confessional aqui do nosso bairro. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Vai ser o maior trabalho de evangelização, nesse sentido. Aí o irmão falou, ó, senhor, ora porque vai ser uma bênção muito grande, vamos comprar esse pastor, vai ser assim, ó, pum. Ah, vou chegar aqui, o senhor vai comprar, mano, vai comprar do irmão Elias, vai comprar do vizinho, vai comprar do outro, não tem problema, só vai ser uma bênção. O primeiro dízimo o senhor compra, o segundo o senhor reforma, derruba tudo, o terceiro dízimo o senhor... Eu falei, meu Deus, mas que coisa é essa? Eu fiquei assim, né? É uma coisa gigantesca, não é? Mas aí eu fui tentando insistir, tentando, insistindo, pastor, ora, é no dia 31. Aí eu falei, dia 31? O que está acontecendo no dia... Irmão, até que eu insisti, o irmão falou assim,
é a mega sena da virada, pastor. Deus vai abençoar. Não é? Aí Deus vai abençoar. Então, veja, tem cuidado, irmão. Como pensa? Como pensa? Aí ele diz assim, o modo de pensar. Revista-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade proveniente a Deus. Verso 25 agora. Então percebam que do 17 ao 24, Paulo faz a gente, ele traz o nosso pensamento, a nossa atenção para a questão do pensamento, da ideia. A gente precisa conhecer. Ficou claro para vocês? Digam amém. Então agora, ele descreve outros pontos. Quais? Vejam só. Verso 25. Portanto, cada um de vocês, agora que vocês já sabem como vivem, já entendem, então vamos falar o que é preciso. O que vocês têm que fazer. O que foi, moço? Tu tá se acabando aí. Ele diz o seguinte, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Mentira aqui tem duplo sentido. Primeiro, é o sujeito que costuma falar mentira. O segundo é o sujeito que vive a mentira. Um é o sujeito que costuma falar mentira. O sujeito é mentiroso. Mas o outro é o sujeito que vive a mentira. Não dá, a gente não pode. Quer a mentira dita ou vivida, vai ser revelada, irmão. Vai ser revelada de qualquer jeito. O mentiroso será revelado. Então a gente não pode, nós não podemos ser crente aqui na igreja e lá não ser. Não podemos valorizar o trabalho do Senhor aqui dentro da igreja e lá fora desvalorizar. Não podemos amar os irmãos aqui dentro e lá fora odiar. Todo mundo aqui. Aliás, eu soube que tem uma garota que quer me dar uma chinelada, porque eu não estava domingo na escola dominical. A irmã Cida me disse que domingo eu não pude vir, porque eu estava muito atacado. Aí a irmã Cida disse que uma das nossas criancinhas disse, onde está o pastor? Aí ele não está aqui, ele tinha que estar aqui. Se ele não, eu quero que ele esteja aqui, mas ele vai tomar uma chinelada por não estar aqui, não é? Aí ele vai tomar uma chinelada. Então, domingo eu preciso dizer para ela. E a irmã Cida falou, mas ele está doente. Mas quando você está doente, você também não falta. Ele tinha que estar aqui. E eu vou dar uma chinelada. Então, irmãos, eu não posso amar os irmãos aqui e lá fora eu não amar, eu odiar o irmão. Nem todos gostam de nós. Você não é amado por todo mundo. Você sabe disso. Não se iluda. Tem gente que não vai gostar de você mesmo. Não se engane, você está na igreja, a igreja tem pessoas que pensam diferente. Ah, pastor, devemos amar uns aos outros. E a uns nós vamos amar e outros suportar. Infelizmente. E Jesus foi claro, se possível, tende paz com todos. Mas eu não posso ser mal educado com ninguém. Eu devo respeitar a todos. Então, ele diz o seguinte, fale a verdade ao seu próximo. Deixe de falar, abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo. Não conte mentira para o irmão. Porque se você contar mentira para ele, depois ele vai saber. Esse é o viver enganoso. É o sujeito que está lá, é o sujeito que Paulo fala lá na frente, embriagado. Aí, segunda coisa, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não peque. Uma coisa é irar, outra coisa é pecar. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não fica como isqueirinho colocando fogo no negócio para ele explodir.
Não, se eu fosse você, eu dava na cara dele. Se eu fosse você, eu mandava para os 4. Se eu fosse você, mandava para as favas. Se eu fosse você, não faça isso, irmão. Ah, eu tenho sangue de paulista, eu tenho sangue de mineiro, eu tenho sangue de baiano. Irmão, quero o sangue de paulista, de mineiro, de baiano, quer o de quem quer que seja, irmão, de paulistano, como é o meu. O sangue de Jesus Cristo está sobre nós. E nós nascemos de novo, nascemos de novo. O velho homem foi embora. Glória ao nome do Senhor. Aí então, apazigue. Então você chegou num ambiente, o negócio tá ruim. Às vezes o irmão tá como, tá ali, tá operando ali o espírito do coxinha e do doquinha. Né? Quem conhece o coxinha e o doquinha. Então só cortando, ele fala, só cortando, a língua cortando. Apazigue, irmão. Apazigue aquilo. O outro tá punindo a pessoa, tá ali, como diz o outro, cortando o irmão. Você vai lá e põe fim nesse negócio. Por que tem fulano, ciclano, beltrano, muitas vezes, que gosta de tesourar para determinado irmão e não para outro? Por quê? Por que gosta vou usar a palavra mais comum, gosta de contar uma fofoca para A, para B, mas para você... Não, isso aqui é sujeira. Aí quando chega perto de você, faz assim, ó. Ó. Não é isso, hein, cara? Antigamente, vocês que são novos, os meninos vocês sabem o que é isso aqui? Quando a turma lá fazia assim, sabe quando alguém... O que significa isso aqui? Sujou. Ó, sujou. Por quê, irmão? Tem gente que não quer saber. Não entra nisso, irmão. Não entra em conversas, em fofocas, em boatos, em buchicho. Fuja dessas coisas. Aí ele diz ainda, estamos fazendo só uma leitura mais detalhada desse texto. Ó, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Está perdendo a noite. Já, irmão, perder noite de sono por causa do boleto que não foi pago, por causa da luz que cortou, ou porque o emprego não deu certo, perdeu. É ruim? É. Perder noite de sono por causa de ira dos outros, de confusão com os outros. Pior ainda, apazigue a ira, irmão. Não durma com essa ira. Vai lá, entre em paz com o irmão, fique tranquilo, acerta com ele, entre num acordo. O acordo sempre é o melhor remédio. Aí ele diz aqui ainda, não dê lugar ao diabo. É interessante que quando a gente perde o controle, aí aqui entra essa observação. Cuidado, hein? Tá perdendo o controle, vai dar lugar ao diabo. Tá perdendo o controle, vai dar lugar ao diabo. Então, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. O negócio é esse de, irmão, se perdeu aí, achou um documento, uma carteira na rua, qualquer coisa semelhante, irmão, devolve. Na igreja, devolve. Celular caído, devolve. Eu estava com o nosso irmão Michel e a irmã Cida lá na convenção em Taubaté, né? Nós estávamos em Taubaté. Aí à noite, já era tarde, fomos ao shopping tomar um sorvete. E aí tinha um casal, não é? Uma família, eu acho, não lembro, acho que era um casal. E eles estavam também tomando sorvete, levantaram e foram embora. Esqueceram a bolsa. E o Michel viu aquilo ali. Aí pegou, foi até o segurança. O segurança também não quis muito que se responsabilizar pela situação. Aí o Michel trouxe, vamos abrir, e tava lá o celular da mulher, né? Esqueci, e o celular não tinha senha. Aí ele olhou, destravou, ligou para... Eu, particularmente, não salvo ninguém dos meus contatos. Ninguém do meu contato está como pai, mãe, irmão, irmã,
amor, vida, não tem ninguém. Se eu pegar meu celular, meus contatos são todos pelo nome e sobrenome. Se eu perder meu telefone, o sujeito vai ter que procurar pela última chamada. Mas ele não vai saber quem é irmão, quem é irmão, quem é irmã, não vai saber ninguém. Nada disso. Não tem, ele não vai saber. Eu vou ligar pro parente. Não sabe. Até porque eu salvo, meus irmãos têm sobrenomes distintos, né? Porque se casaram. Então eu salvo um com um sobrenome, outro com outro sobrenome, outro sobrenome. Eu não dou pista nenhuma, né? Nesse sentido. Aí Michel ligou, lá estava a mãe. Ele ligou para a mãe, né? Aí a mãe ligou para o marido, aí o marido voltou, né? Aí o marido, olha, você deixou teu moço, tá lá, estão tomando sorvete, tá ali um grupo de irmãos, de crentes da igreja, estão sentados em tal lugar, o rapaz foi. Aí ele voltou e encontrou encontrou a bolsa. O Michel falou, olha, tá aqui, eu vi o que tinha aí dentro, foi por isso que consegui encontrar. Mas tem gente que já aproveita, irmão, já achou opa, Deus preparou, foi uma bênção para mim, né? Glória ao Senhor. O Pai preparou uma carteira para mim aqui e deu tudo certo. Não, irmão, não podemos ser assim. Que Deus nos abençoe, que a gente viva cheio do Espírito Santo. E ainda para finalizar, ele diz aqui, ó, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação de outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito de Deus. O que tem de crente contador de piada, piada suja, piada maliciosa, o que tem de crente falando palavrões nos púlpitos, nas igrejas, irmão, na rua, irmão, é o fim do mundo, é a cultura das palavras torpes, vindo para cima do púlpito, nas pregações. Não podemos viver assim. Não é esse o plano de Deus, não foi esse o plano de Deus. Que o Espírito do Senhor purifique o nosso linguajar. Que o Espírito de Deus tome conta do nosso pensamento. Nós começamos a a estudar esse texto hoje, mas nós vamos continuar nos próximos dias. Que o Espírito de Deus nos ajude a entender a palavra do Senhor. Irmãos, tudo isso é vinho, tudo isso é vinho que o povo está embriagado. Tudo isso, todas essas práticas, as pessoas fazem porque não têm entendimento. Fazem porque querem, fazem porque se endureceram, fazem porque vivem na carne. Não, fazer isso é viver na carne. E Paulo está nos orientando. Se você quer viver no Espírito, abandone as coisas da carne, abandone a velha vida, abandone o velho homem, abandone as práticas pagãs. Agora é vida no Espírito, é em Jesus. Você pode dizer glória ao Senhor? Que Deus nos ajude, digam amém.